Fala Disnéfilos, eu sou Rafael Nunes e hoje chegamos finalmente à conclusão da primeira fase do universo cinematográfico da Marvel. Foram apresentados os heróis em seus filmes de origem, em seus filmes solos e agora a primeira grande união dos seus principais heróis no cinema. Então, sem mais delongas, já se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo e bora pro que interessa. Roda a vinheta. The Avengers, Os Vingadores, filme de 2012 dirigido por Joss Whedon. É o primeiro grande encontro dos principais heróis da Marvel nos cinemas. E é muito interessante a gente já começar por aí, afinal, todos os principais heróis aqui, e além a maioria dos personagens coadjuvantes, já haviam sido apresentados anteriormente. Então a gente tem os dois primeiros filmes do Homem de Ferro, a gente tem o primeiro filme do Hulk, que é um pouco controverso, mas faz parte desse universo, a gente tem o primeiro filme do Capitão América e o primeiro filme do Thor. Cada um desses filmes, além de um teste para esse universo cinematográfico da Marvel, é um início de desenvolvimento dos personagens. Ou seja, esses 4 heróis que foram mencionados já têm bastante desenvolvimento. Eles já são apresentados e são aprofundados em seus filmes de origem. E alguns coadjuvantes também, como é o caso da Viúva Negra e do Arqueiro, e também dos principais personagens relacionados a esses heróis, como é o caso da Potts, da Gwyneth Paltrow, e também dos agentes da S.H.I.E.L.D., que são os casos do personagem do Clark Gregg, que é o agente Coulson, e também o personagem do Samuel L. Jackson. Todos eles já tinham um pouco de aprofundamento, a gente já tinha conhecido esses personagens, eles já tinham sido bem apresentados, ou seja, The Avengers, Os Vingadores, não precisa apresentar personagens, nem o vilão. Afinal, o vilão ele é aproveitado de um dos melhores vilões do universo até então, que é o Loki, do filme Thor. Eles pegam o Loki de volta e ele é o principal vilão dessa trama aqui. Ou seja, o filme já começa apresentando não os personagens, mas sim o conflito dessa história, né? Não vai precisar aprofundar e nem desenvolver nenhum personagem. Obviamente, as relações entre eles e um pouco das características pessoais de cada um ganham mais força nesse filme aqui. O filme ele dá novas pinceladas na personalidade de alguns dos personagens, como, por exemplo, a relação do Homem de Ferro com o Capitão América, a relação da Viúva Negra da Scarlett Johansson com o Arqueiro, ou seja, alguns personagens ganham um pouco mais de camadas, mas o principal assunto desse roteiro, que o filme mais gasta tempo desenvolvendo, é esse conflito, é essa trama. E isso é muito bacana, isso serve muito bem ao filme. Afinal, é um longa de 2 horas que usa essas 2 horas para se desenvolver. O que faz um filme muito fechadinho, um filme muito redondo, um filme muito completo e um filme muito coeso, além de um filme muito bacana que progride muito bem e que desenvolve tudo aquilo que está acontecendo. Não ficam pontas soltas e não é um roteiro genérico e nem, como é que eu posso dizer, nem superficial. Ele aprofunda tudo o que está acontecendo, afinal ele tem tempo para isso, né? E isso é muito bacana, isso ajuda muito o roteiro a se desenvolver. O filme não precisa gastar nada, nenhuma das suas fichas para se tornar épico, né? O filme não precisa forçar esse tom épico, afinal, ele já é épico por si só. Pela primeira vez em 2012 nós tínhamos a união desses heróis no cinema, isso já torna o filme muito grandioso. Então, o filme ele usa as suas fichas, além de para desenvolver a sua história, para divertir, para entreter. O filme ele é muito gostoso de acompanhar por isso. Aqui a gente tem o melhor exemplo daquela fórmula Marvel que a gente tanto fala, né? Quando alguém pergunta o que é a fórmula Marvel, mostra esse filme aqui, tanto na formatação da história, quanto nos seus momentos de ação, os seus momentos mais tensos, os seus momentos mais épicos e principalmente nas piadinhas bem características dos filmes da Marvel. Esse filme é o perfeito exemplo da fórmula Marvel. Fórmula essa que havia sido desenvolvida e testada nos filmes anteriores. A gente tem um pouco disso no filme do Thor, nos 2 filmes do Homem de Ferro principalmente, e um pouco no filme do Capitão América também. Essa tentativa de encontrar um tom específico para os filmes da Marvel. Achado esse tom, a gente tem Os Vingadores, um filme perfeito nesse sentido. É um filme que ele não dispensa a sua urgência, né? O senso de urgência aqui, ele é bem elevado, afinal, é um conflito muito grande, um conflito que realmente necessita da união desses heróis para poder ser resolvido, né? Ou seja, o filme consegue convencer a gente de que precisa realmente de todos os heróis unidos para resolver o que está acontecendo. E o filme nunca pede esse senso de urgência, né? As explicações expositivas que a gente tem no filme para o que está acontecendo ali, também não são momentos chatos, afinal a Marvel consegue colocar piadinhas e memes nesses momentos para transformar eles em momentos um pouco mais leves e um pouco mais interessantes para o público, sem ficar uma barriga entediante ali no meio do filme só com explicação.
E apesar de ter bastante piadinha nos momentos de luta, de ação, as piadas não atrapalham. É um estilo característico da Marvel e esse estilo até ajuda. Aqui está muito bem utilizado essas piadinhas. E com certeza o que contribui para isso é que as piadas sempre funcionam. Então ele é um filme muito divertido. É um filme tenso, é um filme épico, mas é um filme leve e bastante engraçado. Um estilo que a Marvel foi desenvolvendo ao longo dos seus anos. O tom do filme é muito bacana, né? O filme ele não oscila, o filme ele não fica nem tenso demais, nem engraçado demais, é tudo muito bem equilibrado, e isso eu dou mérito para a direção, eu acredito que o mérito disso seja na direção. O filme também é muito bem filmado, é uma boa escolha de planos, as cenas de ação são, em sua grande maioria, bem filmadas, algumas nem tanto, né? A gente tem algumas cenas um pouco mais estrambelhadas, com um pouco menos de senso de local, sabe? A gente fica meio perdido no ambiente, né? Mas algumas boas cenas de ação, incluindo as cenas da luta final, da grande batalha final. Tem uma cena bem ruim envolvendo uma luta corporal do Thor com o Loki, acho que é a pior cena de ação do filme, quando é corpo a corpo, né, os dois se batendo. Mas tirando isso, há boas cenas de ação, o filme ele é algumas ruins, mas ele é bem competente nas cenas de ação. Há algumas cenas de voo bem bacanas, e isso é muito bacana. O CGI do filme também é muito bom e muito bem utilizado, né? É um CGI bem convincente para a época, estamos falando de um filme de 2012, com um ótimo CGI. Algumas coisas que incomodam um pouco são as telas verdes, né? O chroma key do filme ainda incomoda bastante, o que se tornou uma característica dos filmes da Marvel até então. A maioria deles tem um chroma key muito visível que salta aos olhos, e aqui não foi diferente. Às vezes o chroma key atrapalha até. No que diz respeito a atuações, todos os atores aqui entregam performances bem competentes. Para mim, o que menos tem espaço para brilhar e o que menos brilha por consequência é o Jeremy Renner. O personagem dele talvez seja o menos desenvolvido dos principais ali do roteiro, ele não tem muito o que fazer, apesar disso, pelo menos na batalha final, ele tem um momento seu para brilhar, mas ainda assim eu não consigo simpatizar nem com o ator, nem com o personagem tanto assim nesse filme aqui, o que não acontece com a personagem da Scarlett Johansson. Ela é uma atriz muito competente e aqui ela entrega mais uma excelente atuação. A Viúva Negra dela é ameaçadora, a gente percebe que ela é uma personagem que é melhor a gente não entrar em conflito com ela, porque ela vai dar uma surra na gente, e ela também é uma excelente atriz dramática e também muito carismática, bastante carismática, o que ajuda bastante na composição da atuação dela aqui. Clark Gregg e Cobie Smulders também entregam boas performances. Eu gosto, a personagem da Cobie, eu não tenho muito tempo para a gente conhecer ela, então ela fica meio escanteada, mais o personagem do Clark Gregg já havia sido apresentado em outros filmes, então a gente já tem um certo carinho por ele, e aqui ele ganha mais destaque, e uma boa cena dramática também, o que é muito bacana para o personagem. Samuel L. Jackson entrega o Samuel L. Jackson, ele faz aquele personagem em zona de conforto, mas ainda assim é o Samuel L. Jackson, ele é carismático, ele é imponente, e isso ajuda bastante a ser o líder ali da SHIELD. Mark Ruffalo aparece aqui como Hulk pela primeira vez e se mostra um excelente Hulk. Comparando a atuação dele com a atuação do primeiro Hulk do Edward Norton, a gente percebe uma atuação bem mais consistente. Ele consegue entregar mais aquela, entre aspas, timidez do personagem, né? E eu gosto bastante do Hulk dele, o Hulk dele é mais divertido, então eu gosto mais do Hulk do Mark Ruffalo nesse filme aqui do que do Hulk do Edward Norton no primeiro filme do Hulk. Chris Hemsworth ainda não encontrou exatamente o tom do seu Thor, mas isso não é culpa dele, é culpa do desenvolvimento que o roteiro dá para o personagem. O Thor ainda não tinha se achado no filme, às vezes ele é Shakespeare demais e às vezes ele é bobão demais, então ainda falta um equilíbrio ali, mas a atuação do Chris Hemsworth ajuda para a gente poder gostar do personagem. Ele é um ator muito carismático e ele dá bastante personalidade para o seu Thor, o que é muito bom. Tom Hiddleston, eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, como Loki, se mostra novamente como um excelente vilão. E por que ele ganhou esse status de ótimo e principal vilão da Marvel até então? Até então não, né? Tirando o Thanos aí, ele é um dos maiores vilões do universo como um todo, né? Ele é um excelente vilão, e isso se deve também à ótima atuação do Tom Hiddleston. Ele tá muito bem no papel, ele mostra o seu lado sarcástico, mas ele também tem bastante carisma e ele é bem ameaçador, o que é necessário, afinal ele é o vilão que uniu todos esses heróis, ou seja, ele é muito competente naquilo que ele faz.
Porém, apesar de todos esses personagens entregarem boas atuações, o filme é do Chris Evans e do Robert Downey Jr. como Capitão América e Homem de Ferro, respectivamente. Os dois entregam boas performances ao nível dos seus primeiros filmes, né? E aqui eles ganham mais desenvolvimento, e é interessante ver a interação dos dois. Eles dois em conflito é muito legal de se assistir. Um conflito que foi se iniciando nesse filme aqui e que foi ganhando mais desenvolvimento conforme o universo foi caminhando para frente. E é muito bacana, é bom ver esses dois um pouco em atritos, esse tom mais ácido de um com o outro é muito divertido de assistir. De maneira geral, Os Vingadores é um excelente filme, é um filme muito competente naquilo que quer fazer. Tudo que ele promete, ele entrega e entrega de maneira bem feita, o que é muito bom. As sequências maiores de Vingadores, Vingadores Era de Ultron e Guerra Infinita e Ultimato principalmente, apesar de serem mais grandiosas, nunca tornaram esse filme menor. Muito pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais os Vingadores se tornam um filme maior ainda. Por isso, para Vingadores The Avengers, eu vou dar uma nota 9. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Já assistiu Vingadores? Obviamente já, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse filme. É na sua lista aí, na sua ordem, qual dos filmes dos Vingadores você gosta mais? Esse, Era de Ultron, Guerra Infinita, Ultimato? Deixa aqui nos comentários, beleza? Vamos conversar sobre esse filme. Vocês sabem muito bem que eu adoro responder os comentários de vocês, então comentem. Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo que eu faço nesse canal, se inscreve aqui que me ajuda pra caramba, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não se esquece de deixar o like aqui. Se não gostou, pode deixar o dislike também, só não sair daqui sem fazer alguma coisa. Me siga nas outras redes sociais, que são essas que estão aparecendo aqui. Tem mais conteúdo por lá e conteúdo diferente desse que eu faço no YouTube, então me siga lá para ter um contato mais próximo comigo. E muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!